Boa tarde, meu nome é José Pedro. Junto com o Hugo e o Jefferson, a gente vai apresentar o nosso projeto final, que é a análise espaço-temporal do uso e cobertura do solo no município do Rio de Janeiro, com foco nas classes de formação florestal e infraestrutura urbana. Como introdução, em um breve histórico da vegetação, a Mata Atlântica, que cobriu originalmente 100% da área do Rio de Janeiro, ou seja, um pouco mais de 4,37 milhões de hectares, hoje restam apenas 820,237 mil hectares do bioma, apenas 18,7% desse total. De acordo com o Atlas dos Remanescentes Florestais, nos últimos 30 anos, foram desmatados 186,345 mil hectares de Mata Atlântica no estado. No Rio de Janeiro, as atividades humanas se intensificaram posterior ao ano de 1600, com a execução de 3 principais empreendimentos: as fazendas engenhos de cana-de-açúcar, as fazendas de café e a mineração. Após o ano de 1900, houve a criação de leis e áreas de proteção ambiental. Contudo, o processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro é gerado de uma reformulação concebida para tornar a cidade semelhante às metrópoles europeias e agradável para sua elite. A população mais pobre foi removida do centro para áreas cada vez mais distantes. Os morros e as favelas proliferavam, marginalizando a cidade em torno do centro, levando o processo de expansão urbana para a periferia carioca. O objetivo desse trabalho, então, é analisar o espaço temporal do uso e cobertura do solo no município do Rio de Janeiro, com foco nas classes de formação florestal e infraestrutura urbana, entre 1985 a 2019, através de mapas gerados com dados obtidos pelo Mapa Biomas e processados pelo programa QGIS, baseando-se na teoria das localidades centrais, desenvolvido por Walter Cristale, para explicar o crescimento urbano, sobretudo na Zona Norte, e a expansão da Zona Oeste, configurando novas centralidades para a cidade. A área de estudo, como já evidenciado, é o município do Rio de Janeiro. Trazendo alguns resultados, a vegetação do Rio de Janeiro, como já citado, sofreu ao longo de muitos anos até que o ser humano começasse a desenvolver algum tipo de consciência ambiental e modificar seus velhos hábitos. Essa tentativa de preservação se manteve até os dias atuais. Ao longo da análise, foi possível observar que as classes de floresta, como formação florestal e o mangue, apesar de apresentarem momentos de queda dentro de 35 anos observados, em um aspecto geral, ambas as classes foram bem preservadas. Outra classe bem preservada foi a praia e duna, e a gente vê que o mosaico de agricultura e pastagem, ele diminuiu proporcionalmente à expansão do crescimento de infraestrutura urbana, elucidando então o crescimento e a preservação do mangue e a formação florestal, sendo que a formação florestal ela teve praticamente constante. Já a classe de infraestrutura urbana vem apresentando uma grande alta nos últimos anos, chegando ao ano de 2019 a quase 55% do total do município. De fato, existem poucas interações entre as classes de formação florestal e infraestrutura urbana, sendo a maior parte da vegetação do local em áreas que já possuem lei de preservação. Parte da expansão ocorreu nas áreas consideradas rurais, que antes eram classificadas como agricultura e pastagem, duas classes que sofreram quedas dentro do período observado. Trazendo o mapa de 1985, evidenciando a infraestrutura urbana na cor vermelha e a formação florestal na cor verde. Comparando com o mapa de 2019, mostrando a infraestrutura urbana na cor vermelha e a formação florestal também na cor verde. Sobrepondo esses dois mapas, na infraestrutura urbana, a gente vê na cor vermelha como era em 1985 em comparação até 2019 com a expansão evidenciada na cor roxa. Com isso foi possível separar o município do Rio de Janeiro em área de planejamento. O AP1, Centro Paquetá, delimitado pela cor branca. O AP2, Tijuca e Zona Sul, delimitado pela cor verde. O AP3, na Zona Norte, delimitado pela cor azul. AP4, Jacarepaguá e Barra da Tijuca, delimitada pela cor caramelo. E AP5, na Zona Oeste, delimitada pela cor preto. Boa parte da expansão registrada se encontra nas áreas de planejamento número 45, que engloba toda a Zona Oeste e parte da Zona Norte, sendo o grande destaque a AP5, a Zona Oeste, que apesar de ser a maior de todas, apresentou um crescimento muito superior às outras. Outra classe que sofreu ao longo dos anos observados foi o de formações naturais não florestadas. Apesar de ocupar um espaço muito pequeno no território carioca, a classe reconhecida como Apicum, que se concentra no extremo oeste da cidade, teve uma grande perda em seu valor, onde chegava a 773 hectares no início da observação, e ao chegarmos ao ano de 2019, temos somente 611 hectares.
O mangue foi a classe observada que melhor apresentou regeneração, chegando até mesmo ao incrível feito de ter 600 hectares a mais ao longo do recorte temporal, principalmente nos manguezais da Baía de Guanabara, onde ao longo dos anos foi extremamente poluída, surgindo a partir da década de 80 o sentimento de preocupação com a sua recuperação, mecanismo para garantir o respeito à legislação ambiental e conservar as áreas de preservação permanente em manguezais e em seu entorno, com o objetivo de impedir novos aterros e obras. Sobrepondo o mapa de formação florestal em comparação de 1985 com 2019, a gente vê algumas áreas de 1985 na cor roxa, que elas diminuíram em comparação com a cor verde até 2019. Além desses resultados práticos evidenciados por mapas, gráficos, tabela, a gente traz uma discussão, segundo a teoria dos lugares centrais, desenvolvida por Walter Cristalli, que explica a forma como os diferentes lugares se distribuem no espaço. Conforme essa teoria, um lugar central fornece um conjunto de bens e serviços a uma determinada área envolvente, como por exemplo um centro urbano, as áreas de influência ou região complementar. Cada um desses lugares centrais pode ser classificado hierarquicamente em função da quantidade e diversidade de bens e serviços que fornecem a sua área de influência. Partindo do princípio de que as pessoas procuram um lugar central mais próximo para se abastecerem e que os fornecedores seguem o princípio econômico de maximização do lucro, os lugares centrais e as respectivas áreas de influência tendem a dispor-se no espaço segundo uma malha hexagonal. A rede das localidades centrais aparece também como uma estrutura territorial por meio da qual o processo de refuncionalização do que seria o centro configuram outros locais que assumem a função de centro, dando novos significados a localidades que passam a ter papéis centrais além do próprio centro da cidade, como é o caso do bairro de Madureira, na região norte da cidade do Rio de Janeiro, exercendo função de centro comercial, principalmente para os bairros circundantes, podendo vir se tornar um centro comercial para a cidade toda. Assim como o bairro da Barra da Tijuca, na zona oeste carioca, onde as ofertas de bens, serviços e vagas de empregos, geradas subsequentemente, gerou o crescimento de todo o entorno da expansão da zona oeste e do que viria a ser uma nova região, a Grande Jacarepaguá, tendo a Barra como um novo centro comercial, financeiro e de lazer. Também é especulado para o bairro da Tijuca, na zona norte, o fortalecimento desse bairro como um novo centro comercial para a cidade e pela proximidade com o centro da cidade e em razão do bairro centro estar perdendo influência como centro comercial e se tornando centro financeiro e turístico para a cidade. Outra nova centralidade é o crescimento exponencial do bairro Campo Grande, em razão da expansão da zona oeste para os limites territoriais do município, ou seja, a localização muito afastada da concentração de bens e serviços da cidade. Por isso vem se configurando como um novo centro comercial para este extremo oeste da cidade, onde essas áreas afastadas eram predominantemente rurais e vêm se urbanizando crescentemente. Assim, como conclusão, através das análises foi possível averiguar o comportamento de diferentes classes ao longo de um grande período de tempo. Apesar dos bons resultados apresentados para a formação florestal e o mangue, fica o destaque para o grande crescimento da infraestrutura urbana. Se a cidade continuar crescendo no ritmo atual, daqui a 35 anos a área urbana vai atingir 70% do total da cidade. É necessário a elaboração de um plano por parte dos gestores da cidade, com o intuito de planejar e organizar a inevitável expansão urbana. A noção de que a região rural carioca era tomada pela decadência, pelo abandono e pelo esquecimento, fez novos grupos que procuravam se estabelecer, especialmente os ligados ao setor imobiliário, por meio de inúmeros projetos de melhoramentos, através de linhas de bonde, de trem, estradas, vilas operárias, escolas, fábricas, etc. Até a pequena agricultura crescia, esquecidas e abandonadas por alguns. As freguesias rurais do município iam sendo absorvidas mais e mais pelos tentáculos sempre alertas do capital. A região foi se constituindo assim numa autêntica zona de fronteira aberta, que ia sendo expandida pelo mercado imobiliário e por outros setores, até mesmo os ligados à pequena lavoura, num aparente paradoxo, apresentando as poucas, mas muito importantes referências bibliográficas do nosso trabalho e agradecendo a atenção de todos.